Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Caminhos para a Felicidade, onde nós apresentamos terapias alternativas que podem trazer melhorias para a sua vida. Lembrando que para você ouvir esse episódio e todos os outros, basta você colocar no seu tocador de podcast preferido RIC Podcasts Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o Satoshi, que é uma terapia que ela retira os espíritos dos locais, da forma que o terapeuta ele conversa com esses espíritos. Bom, e a nossa convidada de hoje é a Cineide Sisoto Neto, seja muito bem-vinda. Gente, ela já trabalha há mais de 10 anos, com essa terapia. Explica pra gente em que consiste o Satoshi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O Satoshi é uma limpeza espiritual profunda, onde nós, como seres humanos, temos várias camadas. E o Satoshi vai limpando todas as camadas. Vai limpar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, limpar todo o karma que eles deixaram e não concluíram. Vai limpar os vingativos de vidas passadas. Vai limpar os vingativos dessas vidas. Os espíritos vivos são aquelas pessoas próximas que sentem inveja do nosso talento, do nosso trabalho. Vai limpar animais de rua, espíritos de rua, e vai cada vez limpando e acessando mais camadas. E a nossa vida vai se transformando, ficando mais leve. E de que forma que é feita, na prática, a aplicação dessa terapia? Bom, é uma técnica desenvolvida no Japão, pelo nosso mestre, onde a gente estuda, eu, por exemplo, estou há 10 anos estudando, não é uma terapia que se conclui, é o estudo da verdade de Deus. Então a gente está sempre se atualizando em novas técnicas. Então são bolas de luz que contêm todo o ensinamento que a gente tem, são compactadas e enviadas para a pessoa. Então a pessoa, o cliente, senta na minha frente, eu começo a fazer o trabalho de oração, de gratidão, pedindo permissão para entrar naquele campo e vou jogando bolas de luz com conteúdos. E aí, no final de todo esse processo de limpeza, que leva uma média de meia hora, 40 minutos, é feita uma leitura do que existiu no campo acástico da pessoa. Então, tudo que existiu de antepassados, por que aquele antepassado está em cima da pessoa, qual a história dele, o porquê que está acontecendo isso na vida da pessoa, vai sendo desvendado. Você consegue ver tudo aquilo ali na hora, nessa bola de luz. Sim, o que é tido permissão. Tá? Sim. Tem algumas coisas que não é no primeiro, no segundo, mas eu normalmente não conheço o cliente. Sim. E os clientes, meu Deus, mas meu tataravô acontecia isso, Então, assim, é um registro mesmo, e as pessoas recebem, assim, já percebem uma melhoria, uma leveza. E no caso, a pessoa que pode fazer essa terapia, qualquer tipo de pessoa, tem alguma contraindicação? Nenhuma. Qualquer pessoa que fizer uma terapia dessa, com esse Satoshi, vai estar limpando não só ela, como a família. Então, tem muitos relatos que a esposa vem porque está com problema com o marido. E ela fala, nossa, mas eu não precisei fazer mais nada, meu marido está ótimo. Sim, porque ela trabalhou a família toda. O campo de luz, ele vai além da pessoa que participa, no caso. Porque a técnica ela é voltada para o quê? Para a construção de uma família repleta de felicidades. E o contato da senhora com a terapia? Quando que se deu e como que foi? Então, a minha história é bem interessante. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro como operadora da Bolsa de Valores de São Paulo. Olha só. Na época do pregão do grito. Mas eu já aquele povo que foi gritando no telefone. Loucura. Então, tudo sobre estresse e tensão eu conheço. Bastante. Vivenciei caixa negra, branca, amarela. Mas eu tinha missão, não sabia. E quando eu comecei a estudar, me interessar pelas técnicas, eu me aprofundei, fiz reiki, fiz todo tipo de terapia. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu ia na constelação e via, ok, tem avô, bisavô, mas o que eu faço com eles? Eu me sentia um pouco que faltava. Sim. Aí, há 10 anos atrás, eu escutei de um astrólogo de São Paulo, muito conhecido, que tinha uma senhora da Tailândia que fazia um trabalho espetacular. Mas ele falou, mas é muito difícil falar com ela, eu já desisti. Tenta.
Eu mandei um e-mail, naquela época nem tinha WhatsApp, mandei um e-mail falando que eu tinha interesse em conhecer essa terapia. E ela foi tão amorosa e falou, olha, eu estou indo para o Brasil e você é minha convidada para ir para São Paulo. E na época, como todo terapeuta namastê, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com o financeiro, com o dinheiro. A gente acha que porque está trabalhando uma coisa espiritual, sim, que é esquisito cobrar. Então, imagina, minha vida, saí da Bolsa de Valores, ganhava lá. Sim. Terapeuta, adorava o que fazia, mas não sabia cobrar. Vivia oscilando. Sim. E na época eu estava bem nessa. E eu larguei tudo, arrumei dinheiro para isso, fui para São Paulo. E o que eu vi lá me encantou de tal maneira que eu falei, eu encontrei o que me faltava. E eu já fiz parte do primeiro curso de Osatoshi de São Paulo, do Brasil, e voltei assim tão encantada que eu senti necessidade de trazê-la para Curitiba, divulgar esse trabalho, e continua, 10 anos apaixonada pelo que faço. Os resultados são assim surpreendentes. Eu vou te contar ao longo da matéria os históricos assim que eu vivenciei com os atendimentos. Então são milagres mesmo, são interessantes. No começo do nosso podcast, você fez aí um início do que faz o Satoshi. Eu queria que a senhora, de forma bem reduzida, pronunciando aquelas palavras para o pessoal aí entender mais ou menos o que é. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Então é uma bola de luz que dentro dessa bola de luz tem os conteúdos, né, do que a gente aprende nesses cursos. Então, Senhor Deus da Luz, Criador de todas as coisas do grande universo, origem de tudo e de todos, eu peço uma bola de luz contendo tudo, de harmonização, de fortalecimento, de vitalidade, para todas as pessoas envolvidas que estão escutando essa reportagem, essa matéria. Que todas as pessoas que estiverem com problemas de solidão se sintam acolhidas por essa bola de luz. Todas as pessoas que estiverem com problemas financeiros sintam melhora. Que essa bola de luz atinja o maior número de pessoas possíveis. Senhor Deus da Luz, muito, muito agradecida. É isso, é mais ou menos assim. Começa assim, né? Começa assim. E cada bola de luz tem um conteúdo e vai abrindo um campo. E você faz como se fosse pegando, a gente vê, né? Você fazendo um círculo com a mão e jogando essa bola para a pessoa, no caso. Com toda a intenção e com todo o conteúdo necessário que a pessoa precisa. E conta pra gente, de todos esses clientes que a senhora atendeu ao longo desses 10 anos aí, quais aquelas histórias que mais chamaram a atenção, aqueles problemas mais emblemáticos que até hoje a senhora lembra e sente orgulho de ter essa terapeuta aí? Então, eu vou contar assim, começando por mim, né? A partir do momento que eu conheci a doutora Choco, Teresa Ito, mudou a minha vida. Eu passei a agradecer mais a tudo, eu passei a entender que todo mundo tem problema, mas que a maneira com que a gente olha é que tem a mudança. Eu passei a ter uma vida muito melhor financeiramente, assim, o meu dinheiro rende, dá para fazer as coisas que eu gosto. Então, eu passei a ter uma vida de muita gratidão, número 1. Número 2, eu vou contar, assim, histórias incríveis. Uma cliente minha, que não é de Curitiba, a gente atende online, porque a energia viaja pelo tempo, então ela pode atender online. Então, uma cliente, um filho, com um problema muito sério. Um desequilíbrio, assim, baixava... E ele se torcia todo, se contorcia, ficava assim com possessão mesmo. Quebrava a casa, agredia as pessoas. E ela fez, na primeira sessão, ele já se acalmou, pediu desculpas e passou a ter menos crises. Sim. Do segundo em diante, as crises foram espaçando. Ele voltou para a faculdade, voltou a ter uma vida praticamente normal. E ela ficou encantada, porque ele já tomava remédios, trocava de médicos e realmente acabou com essa possessão. Isso foi uma coisa assim que me impactou bastante. E nesse caso, o que a senhora via que ele tinha ali, quando a senhora fazia, emanava as bolas de luz? Espírito de vingativos da família.
que seria isso? De vidas passadas, os antepassados fizeram coisas muito erradas. Sim. E judiaram de muitas pessoas, fizeram muito mal, e essas pessoas ficaram vingativas. Então iam de descendente em descendente, iam jogando essas maldições, esses problemas todos. E aí a terapia, com essa jogada de bola de luz, foi eliminando esses espíritos. Foi eliminando, foi diminuindo. Então, claro que tem uma parte que é o processo e tem uma parte que é a pessoa que tem que tomar consciência do processo. Outra, muito recente, o sonho da minha vida, desde criança, era ter uma cachorrinha dessas pequenininha. E eu já tive vários adotados, vira-latinha, amo todos, nada contra. Mas eu tinha o sonho de ter uma cachorrinha miniatura. E eu me dei de aniversário. Mas como eu atendo muita gente, trabalho com muitas... Fui atacada e a cachorrinha tinha 4 meses, 400 gramas, e eu pisei em cima dela. Nossa. Quebrando o pescocinho, traumatismo craniano. E foi uma situação a mais horrível da minha vida. O bichinho frágil ali, desmaiando, convulsionando. E eu entrei em desespero. Então eu tentei assim, pegá-la. Comecei a jogar bolas de luz, chamei a veterinária, internei no Hospital Santa Mônica, foi para UTI, comprovado ali com tudo. Traumatismo, mandíbula, coluna. E aí eu fiquei desesperada e falei para o mestre do Japão, eu vou sair, eu não quero mais ser terapeuta. Eu não quero ficar cuidando das pessoas se eu vou sofrer ataques, eu não posso aceitar isso. Então, se minha cachorrinha, eu desisto. E ele fez uma reunião online, ele no Japão, são os horários distintos, e ele falou, não, ela fica tranquila, ela sente o amor que você tem por ela, pode ficar tranquila que ela vai ser curada. Porque você a ama e porque você merece continuar essa jornada. Qualquer outra pessoa, eu falei, impossível, Santa Mônica, 3 dias de UTI, 1.700 a diária, eu já estava... Não, eu acreditei. Fui lá no dia seguinte com a minha veterinária, tive que assinar porque eles não queriam que ela saísse. Ela estava com índice glicêmico de 12. Ou seja, estava morta. Eu assinei, peguei minha cachorrinha, que é uma pituquinha. Trouxe para casa, montei uma UTI para ela, e bolas de luz, e todos os alunos, o mestre, todos jogando bolas de luz. E eu fiquei cuidando dela, e no dia seguinte, Rafael, ela estava comendo e andando, e ela é perfeita e não tem nenhuma sequela. Olha só. E aí, no outro dia, eu fui repetir os exames, né? Porque o índice glicêmico 12 estava em 36, ou seja, normal. Eu falo que ela foi o meu milagre. Sim. Tenho históricos de pessoas que queriam engravidar, não conseguiam. Foi feito um tratamento, onde foi visto no campo que em vidas passadas a pessoa tinha feito muitos abortos. E aí, nessa vida, a coisa que ela mais queria, estava sendo punida por causa das crianças que ela fez em outra vida. Olha só. E tem criança aí nascida, perfeita, saudável. Depois que ela fez a terapia. Sim. O histórico da própria, uma história que eu falo muito bonita. A doutora Choco Teresa Ito, ela é uma engenheira muito famosa, estudou, fez mestrado no Japão, conheceu o marido dela, foi para a Tailândia morar, e aí com 50 e poucos anos descobriu que tinha um câncer muito agressivo. E que já estava num estágio 3, que já não tinha muito o que fazer. Sim. Então ela escutou falar do mestre e foi para o Japão. E hoje ela está perfeita, o mestre fez o trabalho, ela tem os exames do antes e do depois. Olha só. E ela, em agradecimento, largou a profissão, largou as coisas, e viajou o mundo, e viaja o mundo todo, divulgando essa técnica que traz tantos benefícios. Olha só. Então, harmonização de relacionamentos, tem vários históricos. O casal está querendo separar, o marido está querendo arrumar outra. E aí pode fazer só com uma pessoa ou pode fazer com o próprio casal em si? Pode fazer com o casal, tem muito mais força. Sim. Pode fazer só com a esposa ou só com o marido, tem muito resultado.
por exemplo, residência, né? Que nem prédio. Está sendo construído aquele prédio lindo. Sim. Mas vai que o terreno foi de uma briga de herança, de espólio, de uma disputa de terras, onde as pessoas, né, se mataram em vidas passadas, e mesmo nessa continuou tendo briga. Sim. A pessoa compra o terreno, pode construir o que for, não dá certo. Quantos lugares você vê que vira restaurante, não dá. Vira loja de carro, não dá. Porque tem espíritos no lugar, espíritos vingativos. Sim. Então, assim, eu tenho até agora pouquíssimo tempo, uma cliente minha de São Paulo que pediu a distância e ela queria vender a casa. O marido tinha falecido, mas já fazia uns 6 anos que ela não conseguia vender. Foi feita a limpeza espiritual com o Satoshi e a casa foi vendida em menos de 15 dias, porque o marido foi salvo. E ela está num apartamento novo, e eu tenho vários, assim, no meu WhatsApp, mensagens de clientes agradecendo. E é o que você falou, pode ser em uma única sessão, ou então pode demorar outras sessões para... Sua cachorrinha, por exemplo, foram algumas, né? Isso. Então, depende de cada caso. Depende de cada caso, mas na primeira, a pessoa já sai com uma sensação de leveza muito grande. E no final você dá aquela bola de luz final, que você vê tudo que estava ao redor ali, você dá um resumo do que foi visto, né? Do que foi visto no campo. E a pessoa sai assim, se sentindo bem leve e consciente também do que foi, qual é a parte que ela traiu. Sim. Porque nós também somos responsáveis, né? Sim. Não adianta, você faz uma limpeza super poderosa e sai na rua fazendo maldade para os outros. Sim. Então é isso. No caso, o que você tem a dizer para as pessoas? Porque ainda mais o Satoshi, quando a gente fala, né, até mesmo ler, eu assumo que eu tive que pesquisar sobre, entender sobre. Quando a gente vê que é espíritos, as pessoas têm um preconceito ainda maior. O que dizer para essas pessoas que falam, não, vai mexer com o espírito, isso é coisa ruim, entendeu? O que dizer para essas pessoas? Então eu vou explicar para você. Eu venho de uma formação católica, uma família muito católica. E herdei do meu pai essa linha, né, de terapias. Mas eu também tinha muito receio. Meu Deus, eu não quero ir para um centro, eu não quero que baixe. Eu não tinha muito preconceito, é preconceito. Sim. Porque todas as religiões levam o mesmo caminho. E nessa técnica você não vai incorporar nada, eu não incorporo nada. É simplesmente a gente recebe uma iniciação com o mestre, onde ele abre o terceiro olho. E dentro, e somente dentro, por exemplo, aqui, você fala, se me abre, me fala. Não vou ver, porque eu não vou estar abrindo. Quando eu abro o campo, quando eu estou protegida pelos mestres, pelos deuses que fazem parte dessa técnica, aí sim é aberto esse terceiro olho, é visto todo o campo, é limpo tudo. E a diferença qual é? Quando eu vou num centro tomar um passe, se eu tiver com encosto, com uma sensação de peso ou de inveja, ele limpa, eu saio de lá bem. Mas depende do meu padrão de vibração. Se eu sair na porta e baixar, o encosto já pode voltar, por causa do livre-arbítrio. Sim. A diferença é que na técnica dessa associação, que é o estudo, a gente vai lá, faz quase uma hipnose com esse espírito. Por que você está fazendo isso para o Rafael? O que ele te fez? Vamos voltar no tempo e lembrar também o que você fez a ele. Então é feita uma regressão com esse espírito, é feita uma harmonização entre os dois e ele é encaminhado para o mundo divino. Então ele não volta mais. Pode até vir outros, mas não esse. Sim. Então é bem tranquilo, não tive até hoje nenhum. Eu já tive cliente de todas as linhagens, inclusive evangélico, e, ao contrário, saíram bem encantados, porque não agride nenhuma religião, não é uma religião, é uma terapia. Sim. E é um estudo. E teve algum caso, assim, que você falou, não, esse eu não consigo? Ah, vários. É? Vários. A gente fala, assim, você fala, eu não dou conta disso, né? Sim. E às vezes o resultado super surpreende, né? E às vezes no fazer ali acaba falando que não, mas acaba dando conta do caso desse. Como é que foi alguns? Eu, como pessoa física, humana, o que você está pedindo, ou o que você está enfrentando é muito difícil. Mas para eles, né, não existe o impossível.
Olha, se eu for te contar todos os casos, e tem muitos, então, a cura da doutora Choco. Sim. A minha cachorra, que tem o antes e depois, ela está lá no YouTube contando a história. É perfeita, levada. Uma criança que nasceu assim de pouquíssimos óvulos, está ali realizando o sonho dos pais. Possessão de pessoas. E principalmente pessoas que trabalham, mas está sempre com a situação financeira e não vai, devendo ou desempregado. Também tem vários casos de pessoas que melhorou a qualidade de vida, porque a ideia é construir uma família repleta de felicidades. E a felicidade é um pacote. Sabe? Você sem saúde não é nada. Sem um bom relacionamento não é nada. Sem dinheiro não é nada. Então, o pacote inclui tudo isso, né? Sim. A prosperidade, a abundância como um todo. Então, fala pro pessoal que está nos ouvindo, assistindo, que quer conhecer o Satoshi e que pode se aventurar na terapia. Bom, então convido todos vocês a entrarem no site www.osotoshi.com.br. Lá tem tudo, tem inclusive o livro que a doutora Choco Teresaide escreveu. Está lançando um novo, mas também vai estar acessível ao site. E lá tem para tudo. Salvação dos espíritos de antepassados, de parentes, de criança abortada, relacionamento, financeiro, reeducação da alma também temos. Então tem vários, está tudo disponível para vocês no site. E o pessoal pode ir, é questão de espíritos, mas espíritos bons, que as bolas de luz trazem com a Satoshi, né? Sim, é uma limpeza espiritual profunda, onde vai permitir que você enxergue as coisas com mais clareza e que resolva o que foi permitido. Cineide, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você aqui falando sobre o Satoshi. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, gente. Esse episódio e todos os outros, basta você acessar no seu tocador de podcast preferido e colocar lá Rick Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. A gente agradece também a Yoshi, que cedeu esse espaço para a gravação do nosso podcast. Até o próximo.